Fala pessoal, bem-vindos ao CMMM Cast, o podcast do Carmona Maia Martins e Medeiros, Sociedade de Advogados. Nosso podcast tem a proposta de trazer informação, apresentando assuntos diversos de negócios do universo jurídico e outros relacionados de forma leve e acessível. Eu sou Rodrigo Lopes, criador e host do CMMM Cast. Bom, nós estamos no 9º episódio de todos os episódios, 4º episódio da segunda temporada. E hoje nós vamos falar sobre gestão. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui uma querida e especial participação da Dani Alves, CEO da Pérgamo. A Dani Alves é fundadora da Pérgamo. O seu propósito é ter influência na construção de um futuro em que as pessoas façam as melhores escolhas para a sua vida pessoal e profissional. Ela é advogada por formação e atuante na área empresarial por mais de 15 anos. Reconfigurou sua carreira como executiva para também dedicar-se ao desenvolvimento de pessoas e organizações. Estrategista em gestão de marca pessoal para a carreira, personal branding, e consultoria de imagem profissional. Atua também na formação de lideranças, organizações positivas, processos de consultoria de carreira, é graduada em Direito com especialização na área de Direito Imobiliário Empresarial e extensão universitária em Direito Público Internacional pela Harvard University. Pós-graduada em Psicologia Positiva e Gestão de Pessoas pela PUC do Rio Grande do Sul, é coautora do livro Soft Skill, Competências Essenciais para Novos Tempos, volumes 1 e 2. É casada e mãe da Sofia e do Thomas. Thomas ou Tomás? Tomás, perdão. Erra o nome do filho, a mãe já me dá um tapa aqui. Dani, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado pela generosidade, por aceitar nosso convite, por querer falar sobre isso, um assunto que creio que da pandemia para cá tem sido cada vez mais necessário, né? Saúde profissional, pessoal, mental, enfim, e isso atrelado à carreira. Então tem sido cada vez mais importante falar sobre isso e colocar isso em prática também. A sua função tem sido cada vez mais essencial, mas muito mais do que advogado, a gente precisa de profissionais como a Dani. Dani, eu vou passar a palavra para você, para suas considerações iniciais, e aí eu preparei aqui, eu e o nosso time do podcast, uma série de perguntas, e aí no desenvolvimento da nossa conversa, fica super à vontade, eu vou provavelmente formular mais algumas outras questões, porque você vai me dar alguns insights aí. A nossa ideia aqui do podcast é gravar conteúdos assim, breves, entre 30 a 45 minutos, que a galera consiga ouvir, apreciar, trazer realmente aí informação de forma acessível, né? Essa é a nossa ideia. Então, a palavra é sua, fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada, Rodrigo, obrigada a toda a equipe do CMMM que me convidou, estou muito honrada com essa participação, parabenizando já de antemão vocês, porque eu acho que essa iniciativa ela é essencial, assim, as pessoas agora usam muitos mecanismos e eu tenho certeza que o podcast é um deles, que viabiliza você ter esse acesso às informações, né? Tanto as informações técnicas quanto as informações tanto as jurídicas, né, como para o resto mesmo das atividades do profissional em geral. E eu acho que isso é uma iniciativa interessantíssima, vocês estão de parabéns, muito legal, estou muito grata mesmo. E vamos lá, vamos falar aí um pouco com esse pessoal sobre liderança, sobre gestão, esse assunto que é apaixonante e que precisa muito ser falado dentro dos escritórios. Assim, os escritórios agora têm um perfil muito diferenciado do perfil antigamente, que era uma coisa assim, o escritório, o dono do escritório e aquele formato, poucos advogados. Hoje em dia a gente está falando de empresas, né? Empresas empresariais e empresas advocatícias que fazem esse movimento, precisam dessa área de gestão, né? Esses profissionais precisam ter essa formação também. Legal. Dani, e aí, já passando aqui para
da sua formação, você advogou por 15 anos, conhece essa vida que a gente leva aqui do escritório, e aí decidiu fundar a Pérgamo. Conta um pouco dessa história pra gente, vamos tentar entender em que momento que deu essa virada, vou empreender, montar uma empresa que não é propriamente de fornecimento de serviços jurídicos, para começar a tratar dessa galera que tá ficando doente dentro dos escritórios. Vamos lá. Eu tenho uma preocupação, eu separei alguns assuntos, além do que o time aqui do podcast já separou, e ela vai me matar. Eu chamo ela de... eu já esqueci o nome que eu te dei, voz da consciência, sabe? Aquela que fica... Aquela voz interna da mente. Ela fica levantando. A gente fala que são vozes da mente. Tem 2 minutos, 3 minutos, mas tem umas coisas que não tenho como não perguntar, tá? Porque eu coordeno um time aqui no escritório, tem 15 pessoas, uma galera, entre advogados, assistentes, estagiários. E é uma preocupação que eu tenho que ter. E, óbvio, você viu isso de dentro de escritórios, e aí trouxe essa experiência e falou, vou começar a cuidar disso. E aí começou a ter uma formação diversificada, que trouxe mais ferramenta para lidar com esses problemas. Então, me conta desde a ideia da fundação da empresa e o que você vem desenvolvendo, qual é a projeção da Pérgamo. Queria entender isso. Então, Rodrigo, assim, eu fiz um percurso muito bonito na advocacia, sou muito grata ao que o direito me trouxe. Então, quando eu falo que eu fiz uma espécie de transição de carreira, não é uma transição que deixa de ser para passar a ser outra coisa, é uma soma, é sempre uma soma. Então, é isso que eu avalio aí no meu caminhar, mas eu passei muito tempo, tive experiências diversas, eu trabalhei em escritório, por uma época eu trabalhei em contencioso, fiz muita audiência, muito prazo, aquela coisa quando você sai da faculdade que o ideal é fazer audiência para você enfrentar o juiz, para criar casca, exatamente, fiz isso. Depois eu trabalhei para o governo, eu trabalhei em assessoria jurídica, dentro de secretarias de governo. Depois é que eu fui me especializar em imobiliário e fui trabalhar em construtoras e incorporadoras. E lá comecei a ter uma visão um pouco mais generalizada, né? Porque eu tinha a minha especialização em imobiliário, fazia incorporação, risco de avaliação jurídica e tal, mas passei a gerenciar equipes e gerenciar áreas. Então, tinha todas as áreas dentro da empresa. Para além da jurídica. Para além da jurídica, comecei a ter que fazer gestão de pessoas, eu tive que começar a ter esse olhar. E comecei a ver, além de me apaixonar pelo tema desenvolvimento de pessoas, eu comecei a ver a dificuldade que é olhar para isso quando você está interno, quando você está no fogo. E eu vi que isso tinha me apaixonado, na verdade, foi um olhar assim que me conquistou. E aí eu comecei a estudar paralelo a tudo isso, comecei a estudar muito a questão de desenvolvimento, comportamento humano, etc e tal. E aí também tive sorte de, dentro das empresas que eu estava, as pessoas me darem oportunidade de trabalhar com isso. Então eu sempre estava em equipes que eu até falava, mas isso não é jurídico. E aí alguém me falava assim, não, mas vai ser bom para sua carreira. Eu falava, vou acreditar. E ia, né? Então eu trabalhei em vários projetos de gestão de pessoas que não eram necessariamente dentro do jurídico. Então, comecei a criar uma atividade paralela. E chegou uma hora, num ano de muita dificuldade, que eu tive um ano, assim, que foi um ano muito bom, mas foi um ano de perdas muito grandes, eu perdi minha mãe, eu tive filho, enfim, foram coisas que realmente você se questiona. E aí eu falei, agora é o momento de eu fazer uma mudança, mas mudança para quê? Mudança para onde? E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que o caminho natural seria procurar alguma coisa em desenvolvimento de pessoas. Comecei a fazer muitos estudos, fiquei um período um pouco sabático. E aí falei, não, eu acho que o ideal é juntar essa minha experiência de executiva, essa experiência de prática dentro das empresas e dentro de escritório, e esse olhar que eu estava já construindo de desenvolvimento de pessoas. Trabalhar com líderes jovens, porque a gente é profissional e o advogado ele é profissional por muito tempo, até que uma hora viram para ele e falam, agora você é gestor. E a gente não aprende isso na faculdade. A faculdade não ensina, assim, eu acho que tem algumas faculdades que estão tendo um olhar um pouco melhor, mas eu vou te dizer da minha época, que faz algum tempo, não tinha isso. Eu não sei se algumas faculdades hoje em dia já começam a ter um pouco mais de suporte, mas o advogado empresarial, ele fica um pouco à mercê dessa história, né? Eu tenho essa visão. E aí eu falei, a ideia é juntar isso, e foi nessa conjectura que eu falei, vou fundar a Pérgamo e vamos prestar esse serviço,
para os escritórios, prestar serviços dentro dos departamentos jurídicos, para construir essa ideia de que nós também somos capazes de fazer gestão. A gente só precisa ter esse olhar, né? A gente precisa construir tudo isso. E é o que você falou, a pandemia deixou a gente numa situação que, além de mudar tudo que a gente minimamente tinha aprendido sobre gestão, né? A gente teve que gerenciar pessoas à distância, a gente teve que colocar todo mundo trabalhando no mínimo, no híbrido. A gente teve que construir uma nova gestão, um líder que não sabia exatamente o que fazer, agora sabia menos, e você ter todo o problema de saúde mental atrás disso, né? De como lidar com tanta pressão e com pressão de outras ordens, além da pressão que a gente já conhece, que é Sim. trabalhar dentro de prazos, clientes, etc. e tal. Então, juntando uma coisa na outra, eu concordo plenamente com você. A gente está numa fase, nunca foi tão importante falar sobre isso, falar sobre segurança psicológica, falar sobre liderança, falar sobre todos esses termos que estão, essa nova gestão humanizada e tudo mais que envolve esse assunto, né? Eu acho que de conversa com alguns colegas de outros escritórios, o mercado jurídico, principalmente de escritórios, porque a empresa já tem uma dinâmica um pouco diferente, realmente a gente não estava pronto. A grande maioria dos escritórios não. Alguns outros já tinham uma tendência de fazer uma coisa um pouco mais flexível e tal. Então essa virada trouxe um impacto um pouco mais intenso para os advogados, para os times jurídicos. Eu senti isso, essa gestão à distância foi um caos. Assim. As pessoas, a gente pensava em muitas coisas para tentar fazer com que eles se sentissem bem ali de alguma forma. Eu cheguei a fazer happy hour virtual. Nossa. Com o time inteiro, de colocar música de fundo, colocar um advogado que tocava violão para tocar o violão no fundo na sexta-feira à noite para ver se a gente conseguia dar uma aliviada, porque o pessoal estava realmente muito cessado, enfim. A gente trabalha com advocacia de resultado, né, para o mercado financeiro, o cliente também quer que a coisa aconteça e tal, enfim. E agora a gente tem os reflexos, voltamos para o escritório, estamos aqui no pavimento, mas a gente está carregando ainda essa carga. Alguns já conseguiram estabilizar alguma coisa, mas não tem como dissociar essa necessidade de uma busca de uma ajuda para entender a saúde mental e também a gestão de comportamento, de carreira. Né? E como que se dá esse trabalho desenvolvido pela Pérgamo hoje? Como que é feita a abordagem da questão, além da gestão da carreira, para a gestão de uma liderança específica, direcionada, porque tem a carreira e o desenvolvimento que tem em volta disso, né? Os outros profissionais que também são afetados pelo líder que vem tomando esse cuidado. Então, Rodrigo, assim, tudo começa, eu digo que tem umas frases meio chavão, mas não é. Autoconhecimento é tudo. E nesse caso, o profissional, ele precisa trabalhar um pouco, entender um pouco qual que é o propósito dele naquele contexto, para ele poder fazer um trabalho legal com uma equipe. Começa assim, para ele se descobrir um líder, ele precisa saber se ele quer ser líder. Ele precisa saber se aquilo é o que ele precisa para a carreira dele, se ele tem alguma vocação. E depois que ele faz isso, que ele tem um trabalho, um olhar, não, é isso que eu quero, eu estou querendo fazer mudanças, e para essas mudanças acontecerem, necessariamente você precisa, ninguém faz mudança sozinho, você precisa de uma equipe. Então, o trabalho começa geralmente com o próprio profissional. Né, um trabalho, um olhar com o próprio profissional. E na sequência, também falo que ninguém nasce líder, a gente se torna. Então, você também tem que trabalhar isso, né? Não adianta você pegar o profissional, jogar ele na fogueira e achar que ele vai sair um líder assim. Poucos, alguns são autodidatas e conseguem, já tem aquela coisa nata, mas eu acho que cabe aí sempre uma ajuda, desde que a pessoa tenha interesse. Então, o que a Pérgamo faz? Ela, desde treinamentos, workshops, palestras e tudo, nível individual, para esse profissional se desenvolver, como já trabalhando ele na equipe, ele na liderança. Desde processos que vão no início de um trabalho de líderes, como você colocar a pessoa para aprender mesmo, como dar um feedback, como ela vai se relacionar, como trabalhar a comunicação, como tal da empatia que todo mundo quer, essa liderança humanizada, da onde vem isso, como é que ele pode fazer. Ele precisa saber o que são os pontos fortes dele para poder atuar com as pessoas nesse sentido. Então, a gente faz desde treinamentos pontuais,
né? Dependendo da necessidade, então o cliente vai chegar, o escritório, a empresa vai falar para mim, olha, eu estou com uma equipe que não está performando, porque toda a cabeça do empresário parte desse pressuposto, minha equipe não está performando, estou tendo muito problema de relacionamento, ou eu estou com um líder que não está conseguindo gerir todo mundo, enfim. Aí a gente faz uma avaliação do que aquela equipe precisa, ou se é uma questão com aquela liderança, né? Sempre partindo do pressuposto que você consegue melhorar, de que você consegue evoluir com todos esses tipos de trabalho, né? Nunca é aquela questão do tipo, a última chance, não é esse o olhar é vamos trabalhar com esse profissional, porque se ele está aqui, se a empresa está apostando, é porque realmente ele tem potencial de crescer. Né? E aí a gente tem que trabalhar todo esse contexto, às vezes a gente faz algumas palestras justamente para que a pessoa entenda o contexto do cliente, o contexto do mercado, às vezes é falar um pouco sobre aquele cliente específico, cliente do escritório, às vezes é entender mesmo quais são as práticas que as empresas, você falou, as empresas já têm coisas estruturadas, que os escritórios ainda não têm. Então, às vezes é trazer um pouco esse universo para dentro dos escritórios, trazer um pouco desses contextos, esses conceitos que estão tão já bem sedimentados nas empresas, e trazer também para dentro dos escritórios. Legal. E você fez um apontamento de que ninguém nasce líder, a gente tem isso de uma forma clara em alguns pontos, mas tem pessoas que parecem mesmo que têm uma vocação para liderança, né? Vocação para liderança, você percebe ali, e aí vai direcionando na atuação cotidiana, quando promove esse profissional, já parece que ele estava pronto para aquilo. É quando ele se depara com o desafio, é que os problemas começam a surgir. E aí eu te pergunto, é uma precipitação de colocar ele nessa posição, né? Talvez ele não estivesse preparado, ou é uma consequência natural? O cara aprende a liderança é uma coisa que você aprende fazendo. Então, muito boa a sua pergunta, Rodrigo. Eu acho que assim, não é precipitação. Eu acho que se você apontou numa equipe e viu que já tinha alguém que estava com essa, naturalmente, com essa vocação, você tem mais a que colocá-la para treinar isso. Você, com certeza, a pessoa não nasce um líder, mas ela, se não tiver em prática, ela também não vai ser nunca. Ela nunca vai conseguir trazer essa liderança que pode estar interna com ela, se ela não for para o local que ela tem para exercer. Então, você precisa dar essa chance. Agora, o que acontece? O líder tem muito desafio. Você pegar um profissional que é um técnico e, de repente, dar para ele um monte de atividade de gestão, que é o que precisa ter, sem dar um embasamento, aí você pode queimar o profissional. Essa é a verdade. Né? Então, quando você pensar, eu vou pegar uma pessoa, vou pensar essa pessoa aqui porque ela está preparada, você pensa assim, ela está preparada porque ela está melhor do que essa média de outros profissionais que ele tem aqui. Mas, para ela chegar no patamar de um líder bom, você vai ter que treiná-la, não vai ter jeito, não tem como a pessoa, por mais que você fale, não, tem gente que já treinou, que já correu atrás, tá à frente, melhor, você já pega uma pessoa bem encomendada, mas não dá esse olhar mais técnico, corre-se o risco de você precipitar, mas não por você ter colocado, né? É porque você vai ter que ter um pouquinho de paciência. E se a pessoa tem talento, aí você vai ver, a metade do caminho que você está imaginando que você vai fazer, você já viu que a pessoa saiu andando, entendeu? E tem a ver também com essa questão que você comentou no início da tua fala, do autoconhecimento. Acho que esse que sabe que tem uma tendência a assumir uma posição de liderança, se ele começa no técnico, é o resultado de alguns trabalhos que ele faz tecnicamente que pode destacá-lo. Uhum. Quando ele passa a ser um gestor, um líder de pessoas, ele vai lidar com comportamento, ele vai lidar com expectativas e ele vai ter que virar gestor. Né? Vai passar a lidar com questões administrativas que ele não estava preparado para lidar. Se ele já se conhece, sabe que ele tem esse potencial, ele também já começa a fazer uma preparação disso, porque é uma coisa que se treina, se treinado dá para desenvolver, ele tem que buscar esse desenvolvimento, né? Não já esperando, já estando na posição para começar a lidar com isso, porque aí é trocar o pneu do carro, o carro andando mesmo. Sim. Não, e nem outra, sempre isso é saudável, esse né? profissional, hoje em dia a gente sabe que não existe um tipo de liderança, né? Então as pessoas falavam assim, líderes são pessoas extrovertidas, conversam com todo mundo. Não, nem sempre.
Você não precisa ser extrovertido para ser um bom líder. Tem líder que é super tranquilo, tem líder que é tímido. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque ele exerce outro tipo de influência, entendeu? Tem muito mais a ver com influência do que com extroversão ou com introversão. Então, quando você pensa, mas a característica daquele líder, calma, vamos colocar ele primeiro nesse patamar, vamos ver como ele se relaciona. Liderar é se relacionar, vamos ver como ele se relaciona com as pessoas. Às vezes, ele não é o oba-oba, às vezes ele não é, mas ele é uma pessoa que consegue trazer a equipe junto com ele do jeito dele. Então, isso é muito importante quando você está avaliando uma liderança, né? Tem muita confusão aí quando falam, tem muitos assessments que ajudam a gente, essas análises, né, que a gente faz para colocar uma pessoa ou quando você vai fazer uma contratação. Às vezes, isso pode te ajudar, mas pode te influenciar para o outro lado. De você vir com um pré-julgamento do tipo, a pessoa que vai trabalhar como líder, ela tem que ter essa característica. Algumas, realmente, você vai, na prática, ter que verificar se a pessoa tem. Outras, não necessariamente. Então, isso é muito interessante. Colocar mesmo a pessoa no lugar para saber se aquilo dali faz sentido ou não. Entendi. Eu acho que já deu uma pincelada no próximo assunto, na próxima pergunta. No teu trabalho de identificação dos problemas, quando você começa a trabalhar e pegar informações, dados, não sei se isso acontece por meio de entrevistas ou se alguém preenche formulários, como que se dá esse trabalho de entendimento dos problemas? Para você entender quais são os maiores desafios daquela empresa, ou da gestão, ou da liderança. Né? Que seria aqui, maiores desafios para um gestor, no seu entendimento ou na sua prática? Então, eu acho que tem algumas coisas, Rodrigo, assim, para a gente pegar os dados, geralmente a gente faz um diagnóstico com a própria empresa, com a própria equipe que você vai fazer esse trabalho. Dentro desse diagnóstico, você consegue avaliar quais são os grandes desafios em geral. Agora, se você me perguntar assim, na minha experiência, o que são desafios que são sempre pontuais nesse estilo de liderança dentro de escritórios de advocacia, eu vejo que tem algumas coisas assim que não é só para o advogado, não é só para esse público, mas também para uma gestão em geral, para quem inicia, vamos dizer assim, né, na gestão. Eu acho que uma delas é a questão da delegação, que a gente pensa em delegar, mas a gente vai ter que abrir espaço, vai ter que abrir tempo na sua agenda, porque você sempre vai ter uma agenda muito lotada, então você tem uma agenda com a lotação e, de repente, você tem mais atribuição, alguma coisa vai ter que sair, e você vai ter que escolher isso, você vai ter que delegar. E a primeira coisa que dá muito trabalho, que a gente não quer, é fazer essa escolha. E a tendência é a gente fazer a escolha daquilo que a gente gosta. E não é necessariamente isso que a gente tem que fazer quando você está nesse cargo. A segunda coisa é a gente sair da zona de conforto. E entra muito essa história de você ter que estudar coisas que você não conhecia. Às vezes vai ter a parte administrativa, que algumas pessoas já rotulam, nossa, isso é chato, isso é cansativo, ou pessoas que não gostam de trabalhar, né, não gostam muito de trabalhar com essa questão de gestão, aí já fala, não, mas escuta, trabalhar com o humor das pessoas, e por aí vai. Então essa também é uma outra coisa que eu vejo muito difícil. No caso do direito em específico, deixar de ser o especialista também é um lugar que as pessoas costumam não querer sair, porque assim, você se especializou, você fez curso, você gastou uma energia, ficou conhecido, o cliente te conhece, de repente você quer estar ali naquela situação. Não, você vai ter que parar o seu tempo para fazer outra coisa. Isso é muito complicado, às vezes, para a pessoa que acabou de chegar na liderança falar assim, não, eu vou passar essa parte, esse filé para uma outra pessoa da minha equipe e vou ficar ali com o pessoal fazendo uma coisa diferente. E eu acho que outra coisa que faz muito sentido aí é a questão de dar o exemplo, né? Até ontem você estava dentro do grupo. Então você podia chegar um dia e falar, não tô afim, não gostei, falar mal do chefe, sabe aquelas coisas? De repente você é o chefe. Acabou. Não dá para você estar mais... Não é que você vai se distanciar, mas você passa a ter que ser o exemplo. Você não pode comemorar mais o feriado porque você tem que dar retorno. Então, o olhar muda.
E se você, né, não virar essa chave, olha, agora eu tô na gestão disso aqui, eu tenho gente acima e eu tenho que liderar essa equipe para fazer o melhor. Primeira coisa que começa a dar problema. Você fala assim, eu vou passar a ser o exemplo disso aqui. Será que eu dou conta de ser o exemplo disso aqui? E eu acho que, assim, mais importante disso tudo, que eu acho que é uma chavinha que precisa virar como desafio aí, é você entender que você vai precisar desenvolver quem está com você. Se você quer crescer, você vai ter que desenvolver quem está com você. Esquece, assim, não dá para você achar que você vai fazer tudo sozinho e achar que é perda de tempo explicar. Sabe, tem gente que fala assim, olha, eu vou acabar, eu faço porque é mais rápido, até eu explicar para a pessoa, até a pessoa aprender, eu já fiz. Essa é uma Gente, frase pronta, né? típica. Eu faço, pronto, daqui. A pessoa veio perguntar, ela nem vem mais te perguntar com medo. E você vai fazer isso uma vez, duas, e aí? Você nunca vai sair disso. Você nunca vai ter tempo. Você vai ter que parar, você vai ter que explicar e você vai ter que desenvolver. Quem não desenvolve, não sobe. Então, assim, para você tomar um outro cargo, você vai ter que parar e explicar e criar um sucessor. A primeira coisa da ordem do dia é quem vai ser o meu sucessor, sem medo, né? Sem medo, dando o seu melhor mesmo. Porque, e se essa pessoa for melhor do que eu e me passar a perna? Gente, não existe isso. Se você confiar no seu trabalho, né, a pessoa não vai te passar a perna. E também as questões, eu acho que tem espaço para todo mundo, começa por aí, né? Sim, então, não sim. é uma questão de guardar conhecimento. Hoje a gente vive na era do conhecimento. Qualquer Google responde um monte de coisa. O que você vai passar é seu. É um conhecimento seu, único. Não tenha medo, passe mesmo, com gosto, que acho que é aí que você cria, é aí que você vê, que você separa, né, as crianças dos adultos, aí que você vê que é um gestor de verdade, aquela pessoa que não tem medo, que ela realmente está ali ao conhecimento dela, ela está ali para divulgar mesmo, então faz muita diferença. Então, acho que isso é o básico, bem básico, para a gente falar dos grandes desafios aí que a pessoal, quando entra num processo de liderança, tem que enfrentar logo de cara. É uma aula para os líderes. E aqui a gente tem um perfil de... É um escritório que os líderes se formam muito, muito jovens, né? Eu assumi uma liderança aqui no escritório com 28 anos. Bem jovem, já tenho um tempinho nessa estrada aqui, mas assim, ainda estou aprendendo muita coisa hoje, então estou tomando uma aula completa de muita coisa, esclarecendo muita dúvida, mas tem outras lideranças que a gente vê e fala, poxa, que legal, né? Já conseguiu chegar numa coordenação, enfim, e a gente sabe pelos históricos, né? A gente acompanha muito de perto aqui, vendo o que estão fazendo, o trabalho que vem desenvolvendo, e dar essa oportunidade para esse jovem pode ser crucial para a carreira dele e para o desenvolvimento do escritório, né? O cliente já aprendeu a confiar, a gente sabe quem não perde credibilidade. Fala um pouco disso, o cliente como enxerga, porque eu acho que alguns escritórios eu vim de outros escritórios mais tradicionais, com mais tempo de fundação. Então, eu sempre falo isso em vários vídeos que a gente já gravou aqui, que apesar de nós vamos completar 14 anos aqui, a gente é uma marca muito consolidada como escritório, né? Vários reconhecimentos de prêmios jurídicos, os próprios clientes, enfim, as paredes aqui já dizem por si. Exatamente. Isso mostra que essa forma da gente destacar pessoas que, apesar da pouca idade, são muito competentes, funciona. Nos outros escritórios, não, parece que você tinha que ter o cabelo branco para chegar em algum lugar e era só isso que mostrava credibilidade. Como é que você vê isso? Então, a gente vem de uma geração, eu também venho de uma geração que quanto mais cabelo branco na audiência, mais que o juiz vai começar a respeitar. E o cliente também, né? Você chegar lá com uma cara muito jovem, né? Pouca barba, né? Não é mais o seu caso, Rodrigo, já tem bastante barba, mas a gente chegar com pouca barba. Então, a gente já chega com a barba branca aí pronto. Mas era uma época onde o cliente esperava isso, né? A maturidade vinha com essa questão da idade. Hoje em dia a gente já sabe que o cliente espera outras coisas do escritório,
do profissional. Ele espera, eu acho que é uma das coisas mais interessantes assim da mentalidade do profissional de hoje, é que assim, ele é parceiro do negócio do cliente. Ele não tá lá mais para arrumar pelo em ovo. Não é mais avaliado. Antigamente parece que assim, quanto maior fosse o parecer, com mais ressalvas, com mais senões, mais o escritório era renomado. Hoje, ele quer que você dê um parecer em 3 páginas, o que a gente não consegue fazer, né? Mas que viabilize o negócio para ele, que viabilize aquilo. Né? E você ficar olhando para isso com a mentalidade de antigamente não vai trazer clientes, não vai fidelizar. O cliente quer o quê? Não, a importância que se dá hoje em dia para essa questão, né, dessa maturidade, eles sabem que a geração, até porque o próprio cliente está mais jovem. Né? Eu não sei se você vê isso, Sim. própria Os geração de gestores, executivos. executivos, o pessoal de banco, eles estão em outra faixa etária. Então, eles querem falar a linguagem próxima, né? Sim. Chega a ser até um conflito de geração. Quando chega um profissional muito mais velho, começa a lançar aquelas coisas, eles já falam, não, vem com juridiquês, eu não quero. E eu vou te dizer que eu tenho uma experiência assim, muito interessante da época que eu trabalhava em incorporação, que quando eu entrei no grupo de gestão para compra de imóveis, eles falavam assim, né? A gente tinha que fazer as reuniões de fechamento. Eu falava, não, você conversa aqui, Dani. Mas não, o jurídico não pode ir na reunião. Eu falava, como o jurídico não vai numa reunião de fechamento? Não dá. Não, porque o jurídico vai e aí o negócio não sai. Ele vai arrumar. Eu falei, não, eu vou e o negócio vai sair justamente porque eu vou. Aí, assim, depois de um tempo, a gente chegou nessa conclusão de que tem que viabilizar o negócio, sabe? Você não está lá para prejudicar o cliente, e nunca foi essa a ideia. Eu sei que os profissionais, né, os que formam de outra, estão de outra forma, eles também não estão para prejudicar, mas tem sempre um receio excessivo. E a gente não pode mais ter esse olhar. Então, o olhar agora é assim, como o profissional chega, e eu acho que isso é muito legal para os jovens, ele pensar o seguinte: eu vou entrar principalmente em escritório, porque o perfil de empresa é um pouquinho diferente nesse sentido. O advogado de empresa ele já tem esse DNA. O cliente dele é a própria empresa. O cliente dele está 24 horas por dia. A gente brincava e falava assim: vocês no escritório, vocês estão falando com a gente, vocês desligam o telefone e vão falar com outro cliente, depois vocês falam com outro. A gente não, o cliente está na nossa jugular o dia inteiro querendo resultado jurídico. E, principalmente para quem está em escritório, ele tem que entender o seguinte: eu preciso ser o principal parceiro. Essa mudança nas empresas vem trazendo muitos CEOs do jurídico, coisa que não acontecia antigamente. Antigamente era assim, ou vem do financeiro, né, ou do marketing e vendas. Agora está vindo do jurídico. Por quê? Sim. Porque está mudando a mentalidade. Quando você conversa com o CEO era o jurídico da empresa. Você fala, poxa, que legal. Né? Então está chegando aí um público e uns advogados que têm esse olhar. E dentro do escritório é ser o parceiro desse independente aí dessa questão de idade, dessa questão de cabelo branco, de tudo isso que a gente colocou aqui, que antigamente era mais uma distinção nesse sentido. E quando você fala que tem um choque até de cultura, de gerações, né? Hoje a gente, além da liderança ser jovem, a gente já, apesar da liderança ser jovem, a gente já sofre um choque quando contrata um estagiário que é mais jovem ainda, então já vem de uma geração ainda mais recente de formação, esperando outra coisa, uma coisa mais prática e tal, e mais objetiva, e às vezes mais imediatista. Os advogados, também recém-formados, já vem uma coisa... Disso tudo que você está vendo, existe já alguma tendência? Você já consegue assim, identificar alguma coisa que vem acontecendo, vem surgindo, que vem além do choque da cultura, que impacta na gestão, impacta nas lideranças? Então, eu acho que você falou a palavra-chave desse nó aí, que é esse conflito de geração. Que tem o dono do escritório numa geração, tem os coordenadores, enfim, vai descendo até chegar nos estagiários. Mas eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é realmente a cultura desse lugar que você está, a cultura institucional. Se essa cultura ela tiver com um olhar de inovação, de criatividade, ela provavelmente vai dar espaço para
uma abertura, vamos dizer assim. Nunca é um assunto muito simples, porque é difícil, ainda mais com advogados, todo mundo tem muita argumentação, se é uma coisa que não falta para a nossa classe. São bons argumentadores, então você sempre vai ter gente que vai querer sobrepor a sua ideia. Mas, quando você tem uma cultura dentro do escritório que tem essa abertura, você começa a estabelecer parcerias, porque não existe, não vai ter o lado certo e o lado errado, vai ter momentos em que você vai precisar dessa parceria. Então, é muito comum coisas simples, como, por exemplo, os advogados da época dos dinossauros não são tão bons como os jovens que em informática, em tecnologia. Então, assim, tem que estabelecer, não dá para negar, vai ter que estabelecer um relacionamento aproveitando, né, o que eles têm. Eu acho que tem muita crítica à geração mais jovem, em sentido de propósito, motivação e tal. Mas eu sou bem contrária a isso. Eu acho que, primeiro, que é inevitável. O jovem chega, ele vai tomar o poder, ele vai estar no lugar que você está hoje e vai ser muito rápido. Então, isso é um fato, né? Segundo, que eu acho que assim, o novo, ele traz para você uma reflexão. E a gente precisa aprender a avaliar isso, sabe? Precisa aprender a olhar para esse lado. Tanto, é óbvio que os mais novos também, mas eu acho que para a gente a reflexão é maior. A gente já passou, a gente entende muito mais essa ansiedade do jovem naquele patamar que ele está, do que ele vai entender a nossa senioridade. Então, vamos pensar que a gente consegue se aproximar mais deles do que eles da gente. Então, vamos estabelecer essa troca. E isso é a cultura do local que vai abrir essas portas, sabe? Fazer o ambiente ser favorável para essa troca. Porque se for um ambiente aonde, né, como você falou, o escritório aqui é um escritório já estabelecido, mas é um escritório jovem. Eu não sei se os escritórios mais antigos também estão se abrindo na mesma velocidade. Aqui a gente sabe que tem essa proposta, as pessoas muito jovens têm esse crescimento. Não sei como é quando você fala num escritório muito maior, ou, independente do tamanho do escritório, com uma mentalidade de muito mais precisar ter uma etapa muito mais longa para passar, para crescer, se esse escritório vai ter esse mesmo olhar. E provavelmente, se não tiver, eu acredito que vai ter uma certa dificuldade aí para lidar. Porque o novo vem. Esquece, você vai ter que se adaptar gostando ou não gostando. É uma situação que vai realmente te atropelar, né? Não faz sentido você bater contra uma coisa que vai chegar, não vai ter jeito. Bom, depois desse assunto que já tá dando dor de cabeça até aqui, com excesso de informações, você hoje, quando você faz a sua análise de tudo, e obviamente diagnosticando ali quais são os problemas, acho que você consegue extrair vários pontos que são muito comuns, né, em todas as suas consultorias. Se você pudesse dar algumas dicas para a liderança que está chegando, por exemplo, para quem está pretendendo de um ponto de liderança, de repente, dar o próximo passo, né? Querer buscar um próximo passo de liderança, quais são as dicas que você consegue extrair dos seus diagnósticos em geral? Então, eu acho assim, Rodrigo, em escritórios, a gente tem algumas coisas que são bem peculiares, assim, para um olhar que eu acho que esse profissional fala para mim assim, Dani, como é que eu entro, né, em tal escritório, como é que eu entro no Carmona Maia? Eu acho que o profissional, ele já vem com um chip diferente, eu acredito, essa é continuação aí da nossa ideia sobre essa questão dos jovens, mas eu vejo que ele tem que vir, acima de tudo, com uma mentalidade de dono, que é uma coisa que eu não sei se antigamente existia. A gente, independente do tamanho e independente da oportunidade que te dão, é uma coisa que tem que ser sua, intrínseca, né? Você tem que olhar para aquilo e falar: meu, eu vou fazer o meu melhor porque isso aqui é meu, sabe? Eu vou fazer crescer, eu vou construir o Sou meu parte espaço. Eu sou disso. parte disso, exatamente. Então eu preciso fazer a coisa crescer. Então, quando você está fazendo, por exemplo, uma entrevista, né? Agora falando meio como RH, você olha nitidamente que a pessoa está com interesse em crescer, a pessoa
quer. Essa mentalidade de dono passa muito por foco no cliente, que é o que a gente falou, né? O cliente que é um parceiro e você, como dono, querendo que o negócio dê certo, você quer ser parceiro desse cliente. Então, uma coisa puxa a outra. E o jovem, principalmente, ele precisa chegar com essa força de falar: ah, mas então, no escritório que eu tô, não me deu muita oportunidade. Mas não é o escritório, é você. E se o escritório não te dá oportunidade, procura outro. A questão é essa. Não vai ter mais espaço para o profissional acomodado. Junto com isso, você vai ter que colocar aí que vai ter que ter um aprendizado contínuo. Não adianta você fazer uma especialização há 10 anos atrás e achar que ficou por isso mesmo. É todo dia. E hoje a gente não tem mais a desculpa que a gente tinha antigamente. Antigamente era assim, mas tá difícil fazer aposta, tá caro fazer, tá? Gente, hoje tem todos os preços. Todos os tipos de acesso. Você não pode fazer presencial, você faz online. Você não pode fazer na faculdade mais cara, você tem até gratuito. Então, quando falam para mim, por exemplo, assim, mas gestão, eu não aprendi gestão na faculdade, termos de liderança é difícil. Gente, o que tem de curso na internet? Claro que tem todos os tipos, tem os bons, tem os medianos, tem os ruins, e você vai aprendendo a descartar ali. Conforme você vai aumentando o teu conhecimento, você já fala, isso aqui não é para mim, isso aqui é importante eu aprender. Então, assim, esse aprendizado contínuo, ele precisa nascer de você. A mentalidade de dono precisa nascer de você, não são coisas assim, são o que a gente fala muito sobre soft skills. Eu acho que essas são as primeiras soft skills, antes de você pensar nessas outras que o mercado te exige, como administrar conflitos, como comunicação empática. Então, são várias, é um ramo autenticidade, é você saber lidar com as pessoas, etc. Antes até de você chegar nesse processo, você precisa olhar para essa vontade de crescer, sabe? Se você é um ditado também muito conhecido aí, se você não sabe onde você quer chegar, você não chega a canto nenhum. A primeira coisa é você olhar para isso, é você falar assim, não, eu quero chegar nesse lugar, esse é o lugar que eu quero. Mas eu não sei lidar com pessoas. Ótimo, vou aprender. Ótimo, esse é meu desafio. Então, quando a pessoa tem esse olhar, eu acho que esses são os principais requisitos, ela vai enfrentar aí essa questão dessa habilidade comportamental, que eu acho que hoje em dia é o que você falou, técnicos vão ter muitos. Vai ter muita gente boa no mercado. E aí vai ser pressuposto. Pressuposto. Você é bom naquilo que você faz, é pressuposto. E aí, o que mais? Não é diferencial. Não vai ser mais diferencial. É como há alguns anos atrás, tecnologia. Eu tenho Word, Excel, PowerPoint. Não faz o menor sentido mais. Hoje em dia é pressuposto. Você não come mais em currículo, você não fala mais isso. É uma segunda língua também, é pressuposto. Para algumas áreas é inaceitável você não falar outra língua. Então, juridicamente falando, se você não for técnico bom, você também não entra. E o que é o diferencial, então? É a tua habilidade comportamental, é como você lida com as pessoas. É essa vontade de conseguir fazer a coisa caminhar, é essa vontade de você ser um diferencial para o cliente. É isso que vai fazer colocar você num patamar diferenciado, trabalhar com a equipe. Como é que você trabalha com a equipe? Como é que hoje em dia eu vejo muito assim, você é professor em faculdade, você vê que mudou muito a questão das provas. Hoje eles valorizam demais trabalho em grupo. Por quê? Porque o pessoal tem que chegar fazendo trabalho em grupo para chegar no profissional e o profissional conseguir trabalhar em equipe. Sim. Porque senão, não me dou bem com fulano, então o trabalho não vai sair. Como? Como? Não existe isso. Você não se dá bem, paciência. Você não está aqui para ser querida, você está aqui para fazer o negócio acontecer. Então, vai lá e resolve seu problema com essa pessoa, ou não resolve e trabalha. E arque com isso. E arque com isso. Então, assim, são questões que a gente coloca, né, para o profissional saber o que é um diferencial real para os novos tempos. O futuro precisa de um diferencial real, assim, não vai ser mais, digo assim, nem tanto a faculdade. A faculdade também é um pressuposto. Estar numa faculdade boa, né, é um pressuposto. Colocar tudo isso para avaliação quando você está pensando em entrar numa faculdade de Direito é tudo pressuposto. Vamos ver lá na frente como é que você se diferencia nisso tudo. Dani, você passou por vários pontos aqui que já até adiantaram para a minha próxima pergunta. E aí eu não sei se você teria algum complemento.
Nós temos um quadro aqui no nosso podcast que trata da jovem advocacia. A gente fala com os universitários, com estudantes ali que estão se preparando para ingressar na advocacia, estão na reta final, alguns no comecinho, mas eles já querem saber, como que eu faço para entrar no escritório do porte, do Carmona? Meus alunos me perguntam muito isso, às vezes eu não sei muito responder até essa pergunta. Como que eu faço para entrar no Carmona? O Carmona Maia, Martins e Medeiros, etc. Professor, eu queria entender como que eu faço um bom currículo, ou para entrar no escritório do mesmo perfil. Eu dou aula em uma região que é um pouco distante de São Paulo, então eles querem vir para cá, para a capital, e entrar nos escritórios que estão estabelecidos aqui, né? A grande parte do escritório que atende o mercado financeiro está aqui, nessa região, e é para onde eles querem ir, principalmente quando eles estão aprendendo aquilo que eu faço, né? Aquilo que é a minha prática, o direito empresarial. Então você falou, olha, mesmo a entrevista já dá para se postar, se prostrar como alguém que tem a mentalidade de dono. Eu quero pertencer a isso aqui. Mas o que mais poderia ser considerado um diferencial para ingressar num bom escritório, para já se mostrar, não sei se faz sentido se mostrar já à primeira vista que você tem esse perfil de liderança, né? Então, Rodrigo, eu acho que assim, o profissional que está iniciando, ele não tem a seu favor um histórico para contar, né? Quando a gente está falando com o profissional mais experiente, ele tem um histórico para contar do que ele já lidou. O profissional mais jovem, ele não tem isso a seu favor, mas ele tem aquele frescor, sabe? Aquela ideia do que ele está trazendo, o que é dele. Então, ele não consegue camuflar com experiências algumas coisas. Ele tem que trazer realmente aquilo que ele é. Então, o que eu acho que faz muita diferença nesse momento, quando a pessoa está iniciando, quando a pessoa é um jovem estudante, primeiro ele tem que mostrar que ele é bom naquilo que ele faz, no que ele estuda. Né? Como ele estuda? Como é essa prática do estudar para ele? Ele é nota de rodapé ou ele se interessa no geral? Ele se interessa pelo que está acontecendo no Brasil, ele se interessa pelo que está acontecendo no mundo? Ele é uma pessoa genuinamente interessada? Como é que ele estabelece as relações dele? Seja com o professor, seja na vida pessoal, como é que ele estabelece isso? Provavelmente, ele não vai ter um conteúdo extenso para colocar no currículo, óbvio, nem é esperado, mas na entrevista, provavelmente vão tentar trazer ali como é que ele lida com certas situações. E aí eu te digo, todas essas perguntas vão, principalmente para o jovem, que não vai conseguir demonstrar essa questão mais técnica, vão tentar tirar e extrair dele o melhor dele nessas habilidades comportamentais. Como é que ele lida sob pressão? Ah, mas não vai ser sob pressão dentro de um escritório ou dentro de um trabalho, mas assim, como é que ele lidou com a pressão na faculdade? Como é que ele lida para entregar os trabalhos? Como é que ele lida com os grupos? Né? Ele teve alguma liderança, e isso que você falou é interessante. A gente já consegue perceber no perfil desde muito cedo. Eu acho que você com seus alunos, você já consegue perceber. O cara é articulado, ele já consegue passar para o grupo o que tem que fazer, qual é o próximo passo. Ele já consegue falar bem com o professor. Porque tem jovens que ainda não conseguem nem se apresentar, né? Tem desafios para o jovem. Começa com ele chegar na frente da classe e falar com a equipe dos amigos dele. Então, você imagina o quanto isso é desafiador para um jovem, né? E quando ele chegar numa empresa, mas você vê que assim, ele já articula isso, ele já quer ser representante de sala, ele já vem conversar com você, ele já sabe, ele já consegue ver na biblioteca, ele é um articulador nato. Então, é isso que ele vai ter que demonstrar. Então, ele não precisa se preocupar, mas eu não tenho experiência. Não tem, e não é esperado que você tenha. Né? Ainda que você seja um jovem profissional, você já tenha iniciado, já tenha alguma experiência, nesse caso, procura trazer como é que você lidou com as questões. Às vezes você resolveu uma questão que uma pessoa mais sênior dentro daquele departamento não resolvia, só conversando. Então, traz isso para uma entrevista. Pensa, né? O que você faz? Quais são essas aptidões? Às vezes são intercâmbios que o profissional fez em alguma época. Tá? Como é que ele lidou sozinho, morando fora? Como é que ele lidou na faculdade? Às vezes não fez faculdade em casa, fez faculdade morando em outro lugar, morando sozinho, enfrentando todas essas dinâmicas da vida adulta, né?
é um jovem, mas já é um adulto, ele precisa ter essa disposição. Então, eu acho que é por aí que ele vai se destacar nessa hora. Ele já, desde sempre, já tem esse diferencial. Porque quando a gente fala em diferencial, Rodrigo, o diferencial é justamente aquilo que a pessoa tem nato. Não é uma coisa, não é construída, né? Aí, até falando um pouquinho de marca, a gente não constrói a marca já existe. O que a gente constrói é produto. Então, assim, essa caneta, ela é construída, ela tem várias características que um engenheiro planejou, né? De acordo com o mercado, ele planejou a eficiência dessa caneta. As pessoas não são assim. E esse que é o legal da coisa. As pessoas são o que elas são e a gente precisa entender como essas pessoas podem trazer o melhor. Então, é nesse momento que você já pega, desde muito jovem, que você já pega a característica que essa pessoa tem, e que essa pessoa ela pode ser um grande pacificador, ela pode equilibrar um ambiente, e isso não tem experiência técnica, né? Às vezes, no jeito dela falar, o tom de voz dela de se apresentar numa entrevista, óbvio, a imagem dela vai impactar, por mais que as pessoas estejam muito mais abertas, graças a Deus, a não ter coisas tão rígidas com imagem, mas existe ainda uma questão de bom senso para algumas coisas, e para uma entrevista especialmente, não adianta você dizer que você vai com uma aparência muito descuidada numa entrevista, que isso não vai ter impacto, vai. Então, além do conteúdo, você também tem que prestar atenção um pouco pela forma, né? Como você se posta, como você conversa, como você articula, como você inicia e termina os assuntos, como você entra e sai da sala. Tudo isso está sendo avaliado nesse profissional quando ele está entrando e ele tem esse perfil mais jovem, né? Muito mais do que o outro profissional. Porque o outro profissional tem um arcabouço de informações técnicas que você está ali interessado em saber. Né? Principalmente quando você está fazendo uma avaliação, você, Rodrigo, já como um sócio de escritório, coordenador, etc., já tem ali um olhar e já fala assim, não, eu preciso saber o que esse cara sabe para me ajudar tecnicamente. Então, às vezes, até passa despercebido toda essa outra análise que você faria se você estivesse contratando um jovem. Você vê como é, como é até um paradoxo, né? Para o mais jovem, às vezes, você é muito mais criterioso com essas questões do que para o mais velho. Mais velho, você fala, bom, mas do jeito dele, ele consegue administrar essa deficiência. Vamos dizer assim, ele é muito ansioso e tal, talvez na equipe isso possa prejudicar, mas ele resolve. Não, talvez no jovem você pegue essa ansiedade e transforme. Exatamente, consiga ajudá-lo a administrar melhor até do que no mais velho. Excelente, Dani. A gente poderia ficar falando aqui por dias, né? Tem muita coisa. Eu creio que o teu trabalho dessa consultoria, ele leva um tempo para identificar os pontos e aí para ir trabalhando em cada dor ali, em cada ponto que precisa ser corrigido. Enfim, liderança é uma ciência, né? Uma coisa que precisa ser desenvolvida, trabalhada, porque por mais que possa ser ajustada, ela precisa... ela não nasce perfeita, ela sempre vai demandar ajustes, né? Então, quando a pessoa é lançada para isso, obviamente tem uma série de características que levaram ela até esse ponto. Mas, ao que está me parecendo, por tudo que a gente já conversou, ela sempre vai demandar uma série de ajustes, não tem como não ter correções ali, etc. E ninguém vai atrás disso, né? A maioria das pessoas não vai atrás disso. Então, o trabalho realmente precisa ser muito mais divulgado. E aí, já partindo desse ponto, eu queria que você vendesse também o teu peixe, falasse um pouco sobre, nessa parte final, desse trabalho que você vem desenvolvendo e partindo para as considerações, infelizmente partindo para as considerações finais. Já! O que mais você acha que poderia, além das perguntas que nós preparamos, enfim, compartilhar com a gente desse trabalho de gestão, do que você considera importante nisso, enfim, o que você identifica que é imprescindível, é fundamental que seja desenvolvido, especialmente para um escritório de advocacia como o nosso, né? Eu dei uma baita fuçada no teu site, nos trabalhos que você tem nas redes. Uma pena, não vai dar para falar sobre tudo, mas, poxa, por exemplo, o aumento de retenção de talentos é uma coisa que me interessa muito, porque nós temos aí um mercado dinâmico, né? Uma concorrência, então
Tem pessoas muito boas que entram, ficam, porque a gente consegue trazer vários atrativos para essas pessoas, mas algumas outras podem se atrair por uma coisa muito assim, pequena a nosso ver, mas que para ela naquele momento significa muita coisa. Não, o aumento de retenção de talentos é uma coisa que eu sou o tempo todo preocupado, o tempo todo eu procuro entender o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer para ter as pessoas que eu quero ter do meu lado. Né? E assim, a gente tem até uma coisa que da minha equipe, tem muitas pessoas que acabam saindo para outras equipes no escritório, porque a gente consegue desenvolver juntos um aprendizado mútuo, né? Eles me ensinam, eu acabo distribuindo alguma coisa para eles também, e eles vão, são instados ali para ocupar alguma vaga, né? Agora eu perdi recentemente 3 estagiários de uma vez. Puxa vida. Para serem efetivados como Isso assistentes. é bom. É Isso muito é bom, é muito Isso é bom. bom. A gente tem um apego, né, pessoal, porque são pessoas que a gente também investe um tempo, a gente Sim. prepara e tal. Mas por sorte ficaram aqui, são pessoas que ficaram agregando valor ao escritório e pô, que bom que a gente conseguiu trabalhar nisso aqui internamente. Mas algumas vezes também esse preparo leva essas pessoas a alçar voos fora daqui. Isso é ruim por um lado, por outro lado abre espaço para um novo que a gente também falou aqui. Então, como lidar com isso? Uma última pergunta para você passar então para as considerações. Eu já consegui Não, tirar mais um tempo eu da acho que você Dani. tirou uma coisa interessantíssima, a gente não falou, mas é assim, né? Não é pouca coisa que o líder precisa ter. Não, assim, quem quer ser líder tem que querer muito, porque não é fácil, não é. As pessoas de fora falam assim, mas ele tá ganhando mais, mas ele tem poder. Mas, gente, se souber o tamanho da encrenca, tem que querer muito. E uma das coisas que acaba sendo muito complicado para a liderança é que toda pesquisa que você fizer, que você olhar, você vai ver que muito da falta de engajamento é, entre aspas, culpa da liderança. Por quê? Porque eles falam o seguinte: toda entrevista de desligamento vem sempre alguma coisa, quando, né, nesse número que a gente conhece de pessoas que saem porque não se deram bem com a liderança, eles colocam isso textualmente. Existe uma cobrança disso. Porque ele não foi um bom líder, porque ele não soube me ver, porque é fofoca, porque tem preferência, enfim. Mais um dos desafios da liderança é trabalhar o engajamento e a motivação. Você falou uma coisa muito interessante. As pessoas se motivam por motivos diferentes. Motivam por motivos, né? Realmente, tem gente que naquela ocasião da vida precisa realmente de uma questão financeira. E ok, isso é importante para ela, mas não é a totalidade. Engana esse gestor que pensa o seguinte: eu vou dar X%, 20% de aumento, está resolvido. Porque na grande maioria não é essa a problemática. Isso também são números, né? São números que falam que a maior parte das pessoas saem dos locais por conta dos gestores, e também tem pesquisas falando que é isso, o engajamento está muito mais relacionado com outros valores do que com o valor financeiro. Muita gente fala assim, não, mas o meu dinheiro no bolso é o melhor motivador que eu tenho. Sim, mas não acredite que isso é 100% dos profissionais. Porque é muito por isso que os profissionais vão embora e a liderança fica se perguntando por que eles foram. Então, assim, cada pessoa, a gente costuma ter em trabalhos de assessments para entender o que é a motivação daquela pessoa. Tem gente que a motivação dela é reconhecimento, tem gente que quer estar num lugar que existe uma tradição, uma hierarquia, tem gente que quer ser visto, tem gente que precisa dessa valorização. Cada um vai ter um motivo especial para estar ali, né? Tem gente que tem uma veia comercial e está completamente precisa ser realocado. Então, uma das coisas que é um grande desafio do gestor é justamente ele olhar para aquele profissional e entender onde ele joga bem. Se ele estiver jogando no lugar errado, não há recurso que resista, não vai dinheiro que acabe para fazer aquilo dali, fazer aquela pessoa se motivar. Essa é a grande questão. Então, quando você olha para esse profissional e fala assim, ele está jogando no lugar errado, se você troca ele de lugar, basta isso
para ele. Eu tenho clientes que estão nessa situação, né, em consultoria de carreira, que eles falam assim: acabei de receber uma promoção, mas não era isso que eu queria. Ninguém me perguntou se eu queria uma promoção. Aí você fala assim: mas gente, como assim? Coitado desse gestor, ele pensou que ele estava arrasando. Ele deu uma promoção, a pessoa. Não, eu não queria promoção. Eu queria sair de onde eu estou, não aguento mais fazer o que eu faço. E olha que pergunta simples que podia ter uma solução mais barata para a empresa, mais barata para o escritório. Quer dizer, quando você fala que tudo precisa começar, Rodrigo, até como uma síntese do que eu acredito, é assim: tudo tem que começar por saber o que a pessoa quer realmente para ela, né? O que você quer? A gente não pode dissociar, isso é uma coisa que eu vivo batendo na tecla. A gente não dissocia o pessoal do profissional no grau, quando você está falando sobre satisfação, quando você está falando sobre bem-estar, sabe? Você está falando sobre saúde e bem-estar, que foi o assunto que a gente até falou no começo. O que é saúde e bem-estar? Porque óbvio que a gente está com muito problema, e hoje em dia a gente sabe que a gente está com muito problema de doenças mentais e oriundas do trabalho, do excesso do trabalho, do formato de trabalho. Isso tem que ser tratado, isso não tem jeito. Agora, quando você está falando de saúde mental, você está falando assim, como as pessoas podem ficar melhores naquele ambiente de trabalho. Ela precisa ter o equilíbrio, e o equilíbrio para cada um é uma coisa muito específica, né? O meu equilíbrio não é diferente do seu, que é diferente da Andressa, quer dizer, cada um tem um olhar e tem que saber o que é aquilo. Então, mais um papel da liderança, por isso que eu falo que não é fácil, é muito papel, é muito chapéu que você tem que colocar, mas é você estar próximo daquela pessoa ao ponto de você saber o que é o ideal daquela pessoa. E não tenha medo de se aproximar, porque tem muita liderança que não quer ouvir. Isso que eu acho mais triste. Se eu perguntar se aquela pessoa está bem, ela vai me dizer que ela não está, e eu vou fazer o quê com essa informação? Sim. Ela vai me dizer que ela está mal e eu vou fazer o quê? Eu não vou saber ajudar, eu não quero nem ouvir, então eu não escuto. Foge. Entendo, a gente trabalha, não Mas é é? uma coisa que pode se tornar mais Pode se tornar crônica, pode ser um problema sério de saúde, mas também pode ser um problema simples de falta de engajamento. Você não tem proximidade com aquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa quer da vida. Então, assim, o próximo passo daquela pessoa pode ser ir embora e você não está nem sabendo. E no fim você fala, mas eu acabei de dar uma promoção. Como que essa pessoa está assim, tão desmotivada? Ontem eu fiz uma promoção, como é que hoje? O que ela quer mais? Pergunta, né? Se aproxima e pergunta. Então, quando você fala, eu falo muito da carreira e da gestão dessa carreira, é para você chegar ao ponto de entender o que realmente aquela pessoa quer. E eu já vi gente falando para mim, gestor falando assim, mas e se essa pessoa quiser ir embora? Eu não quero ouvir. Do mesmo jeito que não quer ouvir o problema, eu não quero ouvir que ela quer ir embora. Mas, gente, se ela quer ir embora, vá, né? Que Sim, vá, com porque tem Deus. coisa que precisa libertar Exatamente, também. precisa libertar a pessoa e pode ser que em um outro momento ela te traga muito mais resultado. Pode Sim, ser que ela vá e volte, como pode ser que não, que ela vire uma pessoa super querida, próxima sua, sim. mesmo tendo um outro objetivo. Então, às vezes, o que eu escuto muito as empresas quando a gente fala de trabalho de carreira, como diz você vendendo peixe, às vezes a gente está trabalhando com cada profissional e perguntando o que você quer para a tua carreira? Qual que é o teu planejamento? Qual que é a tua estratégia para curto, médio e longo prazo? Aí a empresa fala, pelo amor de Deus, você vai fazer essa pergunta? E se ele responder que não quer ficar aqui? Como é que você vai me contar, né, que ele falou que não quer ficar aqui? Mas, brincadeiras à parte, eu vejo assim, isso é um trabalho que as empresas estão fazendo cada vez mais, os escritórios estão fazendo cada vez mais, de ajudar o profissional a gerir sua própria carreira. Porque o que acontece? Antigamente a gente entrava dentro da empresa, empresas grandes, escritórios também, era para se aposentar lá dentro. Você entrava como assistente, terminava como diretora, entrava como estagiário, terminava como sócio, e nunca sair dali aquilo que é para construir. Hoje não é o DNA da juventude, eles não querem mais isso. Hoje em dia tem até aquela clássica pergunta de currículo: quantos anos eu posso ficar numa mesma empresa para não parecer acomodado?
respondendo. Não existe essa data, tá? Mas, enfim, o que você não pode fazer é passar 3 anos, 5 anos, 10 anos numa mesma função, porque aí realmente alguma coisa está esquisito. Mas se você está sempre crescendo, óbvio que você não tem uma data limite para você ficar dentro de lugar nenhum. Mas voltando, eu acho que as empresas cada vez mais entenderam que quando elas dão abertura e o profissional está lá porque ele quer, ele fica mais satisfeito, ele está mais motivado, ele se dá melhor com a liderança, porque é a liderança que tem esse papel de se aproximar. Não adianta atropelar, vir pelo RH, tem que vir pelo líder. O líder é a inspiração dele. É aquela pessoa que ele quer ser. É aquela pessoa que está ali todo dia ouvindo. Então, esse tem um papel, lógico que não menosprezando aí o papel do RH, que é muito importante, mas ele sabe até onde ele vai, e ele sabe até onde a influência dele pega. Então, esse profissional, ele chega lá e ele coloca, sinceramente, o que ele quer de estratégia para ele. É aí que vai estar a diferença. Quando o escritório entende que esse trabalho é um trabalho muito importante, é a melhor coisa, e é isento. E é importante que seja isento, sabe? Que você possa chegar e o cliente, e esse advogado vai chegar e vai falar assim, não, olha, eu pensei, eu repensei minha vida. O medo, às vezes, é isso, mas se ele repensar e for embora, eu perdi esse profissional. Mas é isso, se você perdeu porque ele repensou e não é mais para ele. E ótimo, e vão vir outros. E é assim que você vai construir um ambiente saudável, um ambiente seguro, um ambiente que não tem... Essa questão da segurança psicológica é um tema muito forte nas empresas hoje. E aí passa pela pessoa ter a possibilidade de falar o que ela quer para ela mesma. Né, de ter essa segurança de falar sobre isso, e fora o resto, né, ter segurança para enfrentar situações de trabalho, falar com segurança, falar aquilo, independente de represálias, sabe? Não é à toa que diversidade e inclusão virou um tema, né, que daria um outro podcast. Podemos falar sobre Podemos isso, já falar fica o sobre convite. isso. Ai, obrigada. Já fica o convite. Vou adorar me falar sobre esse tema. É um tema encantador e muito, muito necessário nos dias de hoje. Muito. É muito importante. Perfeito. Dani, como é que a gente faz para te achar? Para ouvir mais do seu conteúdo e, enfim, saber mais sobre o que você faz? Olha, redes sociais, a minha rede social, tanto no Instagram, tem a Pérgano, mas tem a Daniele Alves, e tem no Instagram, Dani Alves, _Pérgano, eu mesmo olhando para a Andressa para confirmar. Dani Alves, Dani com Y, Alves, _Pérgano. Você consegue, mas também tem o site, onde também tem todas as informações da empresa. Eu tô muito podcast. Vamos colocar na descrição do vídeo, né? Do vídeo e dos áudios, em todas as plataformas. Vocês vão conseguir encontrar a Dani de toda forma, sim, certo? Ótimo. Não, e também tem o site, escrevo muito para o blog, que é no site também. E no Instagram tem muita informação. Eu estou fazendo agora, por exemplo, esses últimos tempos, eu estou fazendo umas entrevistas sobre carreira. E tá lá todas as entrevistas, então quem quiser pode correr lá, dar uma olhada, vai saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Pérgano. Recomendo, já dei uma baita fuçada. É verdade, eu já vi você pelas redes. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação no nosso 9º episódio. Uau. Já fica o convite aqui para a gente falar sobre inclusão, sobre diversidade. É um assunto que a gente quer falar mais. Nós trouxemos já um convidado para falar sobre isso aqui, sobre igualdade racial. Trouxemos o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo. E, batemos um puta papo legal com o pessoal da filial do Rio de Janeiro também. Então foi bem legal. E a gente quer falar mais sobre isso. É bom saber que você já tá gravado. Ela já aceitou o convite. Já aceitei. Tá aceito. Fica tranquilo que obrigado, vai ser uma honra poder estar aqui. Para nós é um privilégio enorme te receber. Pena que é tão rápido. É verdade. Mas assim... É a reclamação. É que passa muito rápido. Eu também senti que assim, passou mais de 1 hora de gravação que a gente não viu. Exatamente. Mas foi um prazer falar sobre esse assunto com você. Me esclareceu muita coisa, me gerou várias outras dúvidas. Provavelmente eu vou começar a te caçar e perguntar um pouco mais nas redes. Fica à vontade, eu quero ver mesmo. Obrigada. Pelo trabalho, acho que, como eu disse no início e ratifico no final, tem sido cada vez mais essencial o que você vem fazendo.
E especialmente aqui eu conheço muito advogado que precisa dessa ajuda aí. Então espero que seja útil. Para quem ouviu o nosso podcast, peço que compartilhe, né? Curta aí nas redes, a gente vai divulgar os pockets vídeo e divulgue o nosso trabalho para que a gente tenha mais engajamento e consiga distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E se tiver sugestão de algum assunto que a gente ainda não tenha falado, façam comentários de próximos assuntos para a gente tratar aqui no CMMMcast. Ficamos por aqui, até a próxima, valeu. Valeu. Obrigada, eu que agradeço.